A minha história foi construída a partir de muitos anos, né, dedicados à escalada. E eu acho que o que eu fui construindo foi sendo legitimado nesse meio, né, por essas pessoas. Então eu percebo que a gente escolhe pessoas para legitimar em determinadas áreas, né? Então assim, você tem um escritor talvez favorito, e aí você sempre vai buscar informações a partir, né, do ponto de vista dessa pessoa. Eu acho que na escalada a gente também busca referências, né? Eu tenho pessoas que se a pessoa falar alguma coisa e, tecnicamente ou trouxer uma opinião, eu vou ter a tendência de validar isso por quem ela é, pelo tempo que ela se dedicou a isso. Então eu acredito que, principalmente no meio feminino, eu tenho aí um reconhecimento. Por exemplo, eu percebo quando eu falo, eu indico tal profissional, muitas pessoas respondem, falam, Branca, por que você indica essa pessoa? Né, isso foi assim num treino que eu fiz com uma mulher também, treinadora, foi muito assim. Muitas pessoas vêm até mim e procuram, essa mochila aqui é boa, o que você acha desse equipamento? E esse procedimento aqui, você acha que eu devo fazer dessa forma? Então eu percebo que tem aí uma legitimidade, né, com esse público da escalada. Eu, pelo menos, não consigo legitimar uma pessoa só pelo que ela faz. Ela tem que ser também um ponto de referência de alguma coisa que eu acredito. Eu acho que o fato de eu ter abandonado as coisas, o meu trabalho, e ter ido viver pra escalar, né, por um tempo da minha vida, eu acho que todo mundo quer fazer isso. Esse foi um ponto também de virada. Além das minhas conquistas como escaladora, as minhas buscas pessoais, né, de viver de uma maneira mais simples, de ter um tempo dedicado ao que eu gosto, de não estar dentro de um padrão social, né? Eu acho que isso também somou muito para que as pessoas me olhassem e falassem, o que essa menina tá fazendo, o que essa mulher vai fazer agora? Faz parte do ser também, né? É o técnico de anos de experiência na escalada, com os meus valores pessoais e as minhas ações pessoais também. Eu acho que esse somatório, Exatamente. né, me coloca nesse lugar. Exatamente. Eu acho que o Fitzroy é uma montanha super emblemática no mundo da escalada, né? Todo mundo que faz montanha, que vai pra Patagônia ou que escala gelo e rocha, tem o Fitz como uma montanha muito importante. O fato de eu ter feito o cume e o fato de eu ter sido a primeira brasileira, né? Isso também é uma questão que as pessoas colocam, né? Um feito inédito, vamos colocar assim. Isso já traz em si um fator de noticiabilidade grande, né? É uma coisa chamativa, coisas inéditas são chamativas. E o fato de eu ser mulher também, né? Eu já vinha com uma história na escalada forte, na busca feminina, na luta feminina disso, já desde os anos 2000, de criar grupo de mulheres, né? Escaladoras, a gente teve o Escalada das Minas, enfim, já vinha disso. Mas o Fitzroy é uma montanha muito famosa, né? E era o sonho de muita gente. Nem era meu sonho. Um dia, quem sabe, né? Pensei que um dia eu poderia escalar o Fitzroy. Não imaginaria que seria naquela temporada. Então, eu acho que é uma somatória do o que é o Fitzroy no mundo da escalada, mas o que é uma mulher no Fitzroy, latina, e uma brasileira, né? Que não tinha. Eu acho que é um somatório de coisas. E essa história que eu já tinha construído, que era minha, né? Conta pra quem não sabe, como é que foi o convite para participar do projeto do History? Não sou escaladora de gelo, tinha escalado o Fitzroy pela primeira vez, tinha pegado um piolho na vida, foi escalando o Fitzroy. Tinha feito 2 montanhas no Peru, 2 montanhas simples, né? O Vaiunarajo e o Arapasca. E aí um amigo convidou, falou, Branca, estão procurando uma mulher latino-americana para ser personagem desse documentário, dessa série. Você topa? E foi uma surpresa, porque eu sou escaladora de rocha. Falei, topo. Se eu for selecionada, eu vou dar o meu melhor. Então, tinha um medo aí de ser selecionada, mas ao mesmo tempo uma vontade. E, de fato, quando eu fui selecionada, um susto, porque eu tinha 3 meses para me preparar para fazer 10 montanhas de gelo, que eu não tinha noção de como ia ser e que, de fato, eu não me preparei, né? Foi mais na raça mesmo. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o resultado, porque o personagem, né, que me deram e que me cabia também, era dessa pessoa que não tem tanta experiência na montanha, né? O Edson e o Gabriel, eles já têm muito mais experiência que eu. Quando você coloca um personagem que não é profissional naquilo, você aproxima as pessoas que estão em casa da possibilidade delas fazerem montanha também. Porque é diferente quando você vê o Alex Honnold solando uma coisa e fala assim, mas é o Alex Honnold, tá tão distante da gente. E era a Branca, né? Uma mulher que tinha pouca experiência na montanha, que tem muita força, muita raça, como a maioria das mulheres hoje em dia, e dos homens também que querem fazer isso. Então eu acho que eu era o personagem mais próximo do público, justamente por eu estar num lugar
que não era do profissional, da pessoa que estava se descobrindo naquele ambiente e fazendo o máximo que podia, né? E a história, né? Trouxe cultura, a história de várias coisas do Peru. Fiquei muito feliz em ter sido selecionada e ter sido parte disso, né? Apesar das coisas terem sido totalmente diferentes, mas você consegue fazer um paralelo entre escalar na Patagônia e fazer o projeto de alta montanha do History? No FITS, tinha escalada em rocha, muita escalada em rocha, imóvel, que era um terreno que eu já conhecia. Ainda que eu tivesse uma travessia muito grande de glaciar e uma escalada em gelo técnica, é diferente o FITS. O clima é muito difícil, é hostil escalar na Patagônia, né? E eu acho que é isso que faz o grande chamativo da Patagônia, é esse medo do clima, do vento forte, é muito cansativo e tal. E é escalada, né, mesmo. O History era mais caminhada, era montanha, é outro ambiente, é alta montanha, então é uma coisa diferente, é uma modalidade diferente de escalada e um desafio muito maior, né? Porque era o tempo inteiro naquilo que eu não tô habituada, que era o gelo. E o ponto de conexão é o encontro de, independentemente do terreno que você tá e da atividade que você esteja desenvolvendo, é o seu compromisso em realizar aquilo e crer em você, né? Que é uma briga constante da mente. Tanto na escalada em rocha quanto na escalada em gelo, vou conseguir, não vou conseguir, quero, vamos, não, que medo, vou morrer, não, mas vamos. Então tem essa raça, né? Essa vontade de subir e de ser fiel a um desejo que te move física e emocionalmente. A vitrine que a internet trouxe para o esporte. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a comunicação que a gente vem estabelecendo no mundo hoje é super importante pra gente, porque isso divulga o esporte. Isso democratiza o acesso à informação. O fato das Olimpíadas terem incluído a escalada como esporte olímpico ajuda demais a gente. A internet é um grande facilitador de informação, de capacitação. Ao mesmo tempo, a escalada é um esporte muito egóico, né? Então, as pessoas podem fazer o uso dessa ferramenta de uma forma também não muito positiva, né? E aí eu acho que isso é de cada um. Eu, por exemplo, uso as redes sociais, eu não saio delas, inclusive, porque eu continuo querendo ter conquistas e divulgar as minhas conquistas, porque é a partir daí que as pessoas vão me conhecer e eu posso ter um apoio, um patrocínio. Então, eu vejo uma grande divulgação do seu trabalho, do esporte que você faz ou do que for, desde que isso não domine a sua vida. Que você se balize suas ações, o seu estado de ser a partir de aprovação ou não na internet, né? Tem que saber usar a ferramenta. Eu quero continuar escalando pro resto da minha vida. Enquanto fisicamente eu puder escalar, eu quero escalar. É um momento que, pra mim, uma pessoa super agitada, com muita energia de vida, é um momento em que eu consigo meditar. Eu consigo ter presença, plenitude, paz. Eu tenho paz quando eu escalo. Além dos desafios, que eu sou uma pessoa que ama o desafio. Então, eu quero continuar escalando parede. Principalmente os meus grandes projetos, eu quero que sejam em paredes e com mulheres, preferencialmente. Nunca mais deixar de escalar enquanto eu puder e continuar incentivando as mulheres no esporte. Nunca falei que eu sou atleta, nunca conto das coisas que eu já fiz. Eu não quero que as pessoas tenham impressão de mim a partir dos meus feitos, mas que elas vejam em mim, naquele momento, a impressão que elas têm, sem eu me apresentar antes. Eu acho que quando a gente começa se apresentando, falando o que a gente fez, primeiro, a mim me soa pretensioso e eu acho que a gente coloca uma máscara na frente, assim, para que as pessoas não vejam outras coisas. Ou então elas ficam com aquele véu ali, sabe? É a escaladora que escalou tal coisa. E daí, né? Quem que eu sou, quais são os meus valores, como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu nunca falo. Eu sou Branca Franco, tenho 41 anos, sou mineira, sou escaladora, apaixonada pela natureza. Sou uma aprendiz eterna, vou sempre falar isso.